Meus prezados irmãos, diletos alunos, amigos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Estamos aí caminhando para o final desse último trimestre aí da CPAD. E hoje nós estaremos falando um pouco da lição número 11, de 10 de dezembro de 2023, cujo título é Missões e a Igreja Perseguida. Missões é o tema que nós temos tratado durante aí todas essas lições e vamos falar um pouco sobre a Igreja Perseguida. Nós já na aula da semana passada nós falamos sobre o desafio da janela 1040, são países fechados ao Evangelho, países cuja maioria apresentam uma resistência ao Evangelho, uma perseguição aos cristãos. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre missões e a igreja perseguida, como a igreja deve se portar em termos da intercessão, o que ela pode fazer em relação à igreja que está sendo perseguida aí em todo o mundo, quando não perseguição física, mas perseguição ideológica. Nós não iremos, eu creio que não iremos gastar muito tempo, porque essa lição é uma espécie de continuação da lição passada. Então temos aí o título, Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo da nossa lição, ele nos apresenta o seguinte, está em 2 Timóteo 3, capítulo 12, que diz o seguinte: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo ele está aqui ensinando ao jovem Timóteo, para que esse por sua vez ensinasse a igreja, de que aqueles que querem viver uma vida piamente, uma vida de piedade, uma vida de serviço, de dedicação ao Senhor e à sua obra, uma vida de fidelidade a Cristo, que esses certamente eles padecerão perseguições. Para mim esse texto áureo, ele é o texto áureo mesmo da lição, é a parte mais importante da lição, que nós estamos falando sobre a igreja perseguida, e aqueles, quando Paulo diz aqueles que querem viver piamente em Cristo, ou seja, o que é viver em Cristo? Essa igreja. Uma vez que em termos espirituais, a igreja, não estou dizendo organização, mas a igreja, em termos espirituais, ela é o corpo de Cristo. E assim como Cristo, ele foi perseguido, ele sofreu, ele foi incompreendido, ele morreu por mão dos seus inimigos, não seria diferente com a igreja. Então, quando o texto diz que aqueles que querem seguir a Cristo piamente sofrerão perseguição, o texto está nos afirmando que aqueles que vivem de fato como um corpo de Cristo, como igreja de Cristo, é inevitável que essas pessoas sofram perseguições. E aqui a perseguição, como falei a princípio, ela pode ser em todos os níveis falando. Nós temos aí os países da janela 1040, que os irmãos lá são perseguidos de fato, alguns são mortos, presos, perdem os seus bens, são torturados para poderem negar a fé. Mas existe também aí uma perseguição moderna, uma tática do inimigo, que, por exemplo, nós enfrentamos no nosso país, no Ocidente nós enfrentamos, que é exatamente a perseguição ideológica. Há uma agenda aí globalista, onde quer se impor uma ideologia que vai contra todos os princípios judaico-cristãos. Então hoje, para a ideologia que quer dominar e está dominando o mundo, ser cristão, viver piamente em Cristo, ser igreja, é sinônimo de ser conservador, hoje é sinônimo de fascista, de tudo aquilo que é ruim, genocida, negacionista, tudo adjetivos ruins que se possa colocar no pior dos seres humanos. Então, na verdade, hoje essa é uma agenda global
onde de fato você lutar por valores, por aquilo que fez com que a sociedade ela se mantivesse de pé até aqui. Aí milhares de anos a humanidade ela tem se sustentado exatamente com base nesses valores. Nos valores da família, da honra, do respeito, da dignidade, do que é correto. E hoje nós vemos uma inversão de valor. Hoje a corrupção é louvada, a imoralidade é louvada, a injustiça é louvada. Hoje tudo aquilo que é errado está tomando o lugar do que é certo. Porém, diante de Deus, o que é erro é erro, porque a moral divina, que deve ser a moral cristã, é uma moral absoluta. Aquilo que Deus condenou há 4, 6 mil anos atrás, ele continua condenando. Então não vai haver momento algum em que o erro vai passar a ser verdade. E nós, enquanto cristãos, nós temos esse desafio. Sermos cristãos de um mundo moderno, temos uma mente nessa sociedade moderna, mas um coração no temor da palavra de Deus, naquilo que o Senhor ele tem ordenado para o homem desde a criação do homem. Então, se nós formos pegar, por exemplo, mesmo antes que houvesse os 10 mandamentos, já havia ordenanças orais para aqueles homens de Deus, para que se passasse de pai para filho. Os mandamentos foram uma sistematização, foi um código de ética, de uma moral que já existia. Então, a gente percebe que os 10 mandamentos, por exemplo, e a lei, todos os preceitos, e a lei moral, é claro, não vou falar de lei cerimonial, aquela questão da higiene para aquele tempo, mas a lei moral, os princípios divinos, eles continuam em validade, mesmo antes que houvesse a lei, mesmo depois da lei, mesmo Jesus instalando a graça, aquilo que é princípio na palavra de Deus, continua princípio. E ser cristão é ser dirigido por princípios. E esses princípios, nada mais, nada menos, referem-se ao caráter de Cristo em nós. E aqui o texto está dizendo que aqueles que querem viver verdadeiramente a vida de Cristo, eles passarão por perseguição. Seja perseguição física, seja perseguição ideológica, no caso no trabalho, na escola, na vizinhança, na cultura. Na verdade, todos os âmbitos da sociedade, ela tem sofrido influência de ideologias malignas, de ideologias globalistas que tentam destruir tudo aquilo que é valor cristão, como falei, é algo a ser superado, como sendo um conservadorismo que deva ser colocado por terra. Daí eu achar que esse texto, o texto áureo da lição de 2 Timóteo 3,12, quando diz que também os que querem piamente viver em Cristo padecerão perseguições. A verdade prática nos apresenta, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Pena que nós não temos assim as grandes mídias, elas não têm interesse em informar aquilo que acontece com os cristãos mundo afora, não têm interesse. Nesse momento, em vários países do mundo, cristãos estão sendo presos, perdendo suas casas, suas posses, cristãos estão sendo mortos, torturados nesse momento. Nesse momento, centenas de pessoas estão agora perdendo a sua vida, mas, infelizmente, nenhuma mídia tem interesse nisso, exatamente por causa dessa agenda satânica, essa agenda global de tentar calar o cristão, de tentar calar a verdade, de tentar calar a voz da igreja. Mas a igreja ela sofre, e como sofre perseguição no século 21. Então essas perseguições de fato físicas, elas não são proclamadas, mas as perseguições, claro, há alguns sites evangélicos que se propõem a isso, com a missão Portas Abertas e outros, que divulgam o que está acontecendo no mundo cristão, mas não tem um alcance a nível nacional, internacional. Não são divulgados, não são reprisados, na verdade. Essas notícias não são repostadas. Também a perseguição ideológica em todos
os níveis culturais que a igreja ela sofre, essa perseguição, ela também, de uma certa forma, a mídia não dá destaque, ela é velada, ela é cultuada como sendo uma normalidade, como sendo o cristão, o conservador, o verdadeiro cristão, o verdadeiro protestante, porque ser cristão sem protestar, isso não é ser cristão. O cristianismo é protestar contra o erro, contra a injustiça, contra o pecado. Esse é o verdadeiro sentido de um cristão protestante. Essas ideologias, elas tentam calar o protesto, elas tentam tapar a voz daqueles que de fato não aceitam a injustiça, não são coniventes com a corrupção. Então essa tem sido uma agenda, e o cristão ele deve procurar aprender com esses cristãos perseguidos, mesmo com as poucas informações que nós temos sobre eles, que de fato Cristo não nos prometeu ter uma vida boa aqui na terra. Que isso que está acontecendo conosco, se somos perseguidos de fato, ideologicamente falando, isso está acontecendo e ainda é pior, com vários de nossos irmãos aí espalhados pelo mundo, e mais especificamente na janela 1040. Então essa verdade prática ela vai nos chamar a atenção exatamente a isso, que nós devemos conhecer a realidade da igreja perseguida para que nós possamos aprender com esses irmãos o que é sofrer pelo Evangelho, porque eles vivem essa experiência, eles podem nos ensinar como se comportar diante da tentação. E é interessante observar, eu estava lendo ainda ontem sobre a perseguição aos cristãos na China, e a notícia mais recente mostra que quanto mais as igrejas são fechadas, os cristãos são presos, são perseguidos, mais eles estão crescendo. E já basicamente o número de cristãos já está quase que ultrapassando o número de pessoas fiéis ao partido, no caso oficial, comunista, o partido oficial da China. Então as pessoas elas têm aceitado Jesus, porque a Bíblia diz que o inferno não prevalece contra a igreja, e o sangue de cada fiel derramado, a gente pode dizer que a luz da Bíblia é como uma semente, que ela germina, ela cai no solo, e é uma boa semente que germina, outras pessoas são atraídas. Então, mundo afora, milhões de pessoas, milhares de pessoas estão se convertendo à fé, a despeito da perseguição. Portanto, nós, enquanto igreja, ao invés de desanimarmos, nós temos que olhar o exemplo desses irmãos e mantermos firmes, com nossos olhos voltados para Cristo, de onde vem o nosso socorro. A leitura bíblica em classe da lição está no livro de Atos, capítulo de número 6, o verso 8, 9, 13 e 14, e depois o capítulo 8, verso 1 ao verso 4. Portanto, aí no livro de Atos. Atos capítulo 6, verso 8, nos diz o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Temos aqui uma referência, claro que é um fragmento dentro de um contexto maior, sobre Estevão. Quem é Estevão? Estevão foi um daqueles 7 diáconos que foram escolhidos ali, que os apóstolos pediu que as igrejas, os discípulos escolhessem 7 irmãos cheios de fé, de confiança, homens tementes a Deus, com todas as qualidades, as mesmas qualidades que se exigia de um pastor, a não ser a obrigação de ensinar. Mas esses homens eles foram escolhidos, 7 homens, para poder cuidar da parte social da igreja, para cuidar ali dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Então esse era o papel desses diáconos, enquanto os apóstolos eles se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. Porém nós sabemos que dentre esses diáconos, 7 escolhidos, pelo menos 2, a Bíblia fala que eles se destacaram como grandes evangelistas, que foi exatamente Estevão, que é o primeiro mártir, e Filipe. Esses 2 eles tiveram um grande destaque como grandes pregadores da palavra de Deus, homens cheios do Espírito Santo. Então aqui a lição fala exatamente desse Estevão, que é o verso que nós lemos. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais
entre o povo, porque o poder de Deus estava sobre a vida desse diácono, desse evangelista Estevão, melhor dizendo, desse grande evangelizador Estevão. Aí o verso de número 9 nos diz o seguinte: diante desse incômodo que Estevão estava causando aos religiosos, principalmente, devido ao poder de Deus na sua vida, aos sinais que Deus operava por meio dele, diz o verso 9 que levantaram-se alguns que eram da sinagoga, que eu acho interessante, alguns que eram da sinagoga chamado de libertos. Então, começa que o texto bíblico cita que o protesto, a perseguição, o levante contra Estevão começa exatamente a partir de alguns que eram da sinagoga, certamente líderes da sinagoga, e eles puxaram uma rebelião, uma denúncia, uma calúnia. Eles levantaram uma perseguição contra Estevão exatamente a partir de uma sinagoga, um lugar onde deveria aprender sobre o Deus pelo qual Estevão estava vivendo e ele vivia e ao qual ele servia. E falava do seu filho que a promessa havia sido dada aos judeus. Mas aqui é interessante que diz que esses da sinagoga chamado de libertos, é bem irônico, porque eram pessoas chamados de libertos, mas eram escravizados pela religião, eram escravizados pelo pecado, escravizados por Satanás. E esses daqui da sinagoga chamados de libertos, diz que esses e também os sirineus, os alexandrinos e os que eram da Cilícia e da Ásia, eles se levantaram contra Estevão e começavam a disputar com Estevão. Aqui disputar é exatamente tentar derrubar o discurso de Estevão, inquiri-lo, tentar vencê-lo no debate, tentar fazer com que aquilo que ele anunciava, a mensagem do Evangelho, a sua pregação, ela fosse tida em descrédito, ela caísse em descrédito. Então esses religiosos, eles exatamente disputavam, enfrentavam a Estevão, era o início da perseguição de fato à igreja, e nós vemos aqui que Estevão, ele vai ser exatamente o pivô de uma grande perseguição que acometerá toda a igreja. Por isso que Estevão é colocado como o primeiro mártir, como aquela primeira pessoa sobre a qual os olhares dos inimigos de Deus, da igreja de Cristo, caiu até o ponto de levá-lo à morte e então a igreja se dispersa ali de Jerusalém. É claro que havia uma ordenança divina para que eles saíssem de Jerusalém, mas até então, por providência divina certamente, levanta-se uma perseguição para que aqueles irmãos de fato cumprissem com a promessa que era anunciar a Cristo em Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra. Mas até então eles estavam apenas em Jerusalém. Então, com essa perseguição e com o martírio de Estevão, há exatamente a dispersão da igreja, e apenas os apóstolos, eles continuam em Jerusalém. Mas a igreja, ela é dispersa, e todos aqueles que são dispersos, por onde eles vão, eles saem anunciando o Evangelho. Então, mostrando que a perseguição, ela nunca barrou a marcha da igreja, pelo contrário. Às vezes, na história, a perseguição, ela é necessária para dar um impulso à igreja, para que a igreja saia da situação de comodismo. Então foi exatamente o que aconteceu aqui com a igreja primitiva. Então eles levantavam e disputavam contra Estevão. E o verso 13, e apresentaram essas pessoas, já que não tinham como vencer Estevão no debate, não tinham provas concretas contra eles, o que eles fizeram? Eles apresentaram falsas testemunhas, ou seja, pessoas usadas por Satanás. A mentira, ela o pai do diabo é a mentira. E aqui o texto deixa bem claro no verso 13 que apresentaram falsas testemunhas que diziam o quê? Contra Estevão, falavam o quê? Diziam, esse homem não cessa de proferir palavras de blasfemas contra o santo lugar e a lei de Deus. Então, dizendo que Estevão
ele proferia blasfemas contra o templo, contra Jerusalém, contra a lei de Moisés, e tudo mentira, tudo mentira. Então levantaram essas testemunhas para acusarem diante das autoridades que Estevão era alguém que estava blasfemando contra o templo, blasfemando contra Deus, blasfemando contra a lei de Moisés. E aí o verso 14, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então aqui eles falam que Estevão estava pregando, falando sobre os ensinamentos de Jesus, de que o lugar, o templo, seria destruído, e que também os costumes de Moisés, as tradições, tudo isso seriam mudados, mas quando na verdade a maneira como eles argumentavam era falsa. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele é o cumprimento da lei. Jesus era judeu. Jesus, ele tinha as suas obrigações enquanto um judeu. E em momento algum, Jesus, ele foi de encontro à lei. Mas toda a lei, ela apontava para Jesus. A lei era um meio que apontava para um fim. E esse fim era o próprio Jesus. Porém, ele veio e os judeus não compreenderam. E agora eles acusam Estevão exatamente de estar reproduzindo as falas de Jesus, apresentando um Jesus, um Cristo, sobre o qual a igreja, ou sob o qual a igreja está debaixo da autoridade, e sobre quem a igreja está fundamentada, um Jesus que iria destruir o templo, destruir as tradições, a lei judaica, a lei de Moisés. Tudo isso eles levantavam como acusação contra Estevão. E aí, diante dessa situação, nós vamos ver exatamente que Estevão ele acaba sendo acusado, condenado e morto, como nós vamos ver no corpo da lição. E aí o capítulo 8, a lição nos apresenta, e saltando do capítulo 6 para o capítulo 8 de Atos, o verso 1 ao 4 diz o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele de quem? De Estevão. Que já está falando, Estevão foi morto por causa da sua fé, e Saulo consentiu na morte de Estevão. Lembrando que esse Saulo, também chamado de Paulo, ele tinha um nome grego e um nome hebraico, judeu, e esse Saulo, ele vai se tornar depois um discípulo de Jesus, ou seja, um apóstolo, como um abortivo chamado fora de tempo, porque vai ter um encontro com Jesus crucificado. Mas aqui o texto, o foco do texto é falar sobre a perseguição da igreja, fala aqui sobre o martírio de Estevão, que é o marco da perseguição da igreja, e mostra aqui que Saulo ele estava presente, consentia na morte de Estevão, aí no capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja no dia da morte de Estevão. Começou-se então uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Olha o cumprimento daquilo que Jesus disse que eles deveriam pregar na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora Estevão ali e outros encabeçando essa perseguição, Saulo, melhor dizendo, e outros encabeçando essa perseguição, permite, podemos dizer assim, contribuem para que a igreja seja dispersa e que aquilo que Jesus ordenou de sair de Jerusalém e a Judéia e a Samaria já começa a acontecer. E faltavam os confins da terra. E é interessante que esse Saulo que persegue vai ser exatamente o apóstolo dos gentios, ou seja, levar o evangelho aos confins da terra, seria a representação de Paulo aí enquanto um apóstolo dos gentios. Portanto, a igreja, os irmãos, os discípulos, no caso ali os discípulos, aqui refere-se à igreja, à multidão, que não eram só os 12, havia multidões que seguiam Jesus, diz que todos foram dispersos
pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Apenas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Verso 2. E uns varões piedosos, aqui vai voltar a falar sobre a morte de Estevão e mais especificamente sobre o enterro do seu corpo. Nos diz aí o verso número 2 do capítulo 8. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja. Saulo perseguia a igreja, daí a fuga dos irmãos, entrando pelas casas e dentro das casas dos cristãos para prendê-los, levá-los ao julgamento. Entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando-os na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então aqui nós vimos que a perseguição ela foi fundamental para a expansão da igreja. Então a igreja basicamente ela começa a expandir a sua obra de evangelização transcultural, a sua obra de um alcance maior dentro do propósito para o qual Cristo a criou, começa exatamente com a morte do primeiro mártir, que é Estevão, e a perseguição da igreja. E o perseguidor Saulo, que era o mesmo Paulo, será uma peça fundamental para levar o evangelho aos confins da terra, aos povos gentios. Introdução. A perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Então imagine, no mundo, cerca de ou mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos, presos, perdendo suas casas, torturados, muitos mortos, exatamente por causa da fé em Jesus Cristo. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, perseguição política ou cultural. Então os cristãos são perseguidos pela religião, pelo entendimento político que eles têm e pela cultura que eles defendem. Muitas vezes a perseguição vem dessa forma. E nós já vivemos dentro de um contexto de Ocidente onde há uma perseguição ideológica por causa exatamente da nossa posição religiosa, política e por causa da nossa cultura. Por isso, o tema dessa semana é muito importante. Veremos a igreja do Novo Testamento lidou com esses desafios. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. É a proposta desta lição. Primeiro tópico da lição: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Isso aqui é muito importante. A igreja nasceu, a igreja de fato, ela tomou corpo num contexto de perseguição. Jesus é retirado, aí começa os discípulos mais acovardados, surge aí o movimento, a descida do Espírito Santo no Pentecoste, a igreja ali é inaugurada, mas ela ainda tímida, mas em logo então a perseguição, e com a perseguição então de fato a igreja ela surge enquanto um corpo potente, militante pela causa do Evangelho. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, é o primeiro subtópico. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. E aí, todo o capítulo 7, você verá sobre isso. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus enfureceram ao ponto de expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Aqui vamos ver alguns fragmentos do capítulo 7, do livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história de Estevão, que diante daquele discurso de Estevão, ele debatendo com os seus inimigos,
nós temos então o depoimento de Estevão, e aí no capítulo 7, mais especificamente, eu vou pular aqui alguns versos, o verso de número 52, já quase indo para o final do capítulo, o verso 52 nos diz o seguinte: Estevão falando sobre toda a história de Jesus, a genealogia, a promessa feita a Abraão, chamada a Abraão, ele começa a discursar, traçar toda uma linha cronológica até chegar ao Cristo que os judeus mataram. E ele diz então o seguinte, já no final da sua fala: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vocês me perseguem, mas os vossos pais também fizeram a mesma coisa. Perseguiram a todos os profetas. Qual foi o profeta que não foi perseguido por vossos pais? É o que Estevão está falando. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, a vinda de Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, vocês foram traidores, vocês são homicidas porque vocês mataram Jesus, que era anunciado pelos profetas, os quais os vossos pais os mataram. É isso, um discurso pesado, corajoso, ousado, cheio do Espírito, que Estevão fazia. Verso 53, vós que recebestes a lei, que tanto vocês defendem, e diz que eu estou indo de encontro à lei, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes. Vocês falam tanto da lei, mas vocês não guardaram a lei. Verso 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Eles não suportavam a fala de Estevão, o discurso de Estevão, e nos diz aqui o texto bíblico que chegavam a ranger os dentes de raiva, de ódio contra Estevão, porque eles não podiam suportar a fala de Estevão e nem tinham como contradizer, como combater. Eles tinham que admitir que aquilo que Estevão estava falando era verdade. Daí o ranger de dentes e o não suportá-lo. Verso 55, mas ele, Estevão, nesse discurso, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, naquele momento, quando ele estava discursando, naquela reunião, diz-nos o texto que Estevão, ele cheio do Espírito Santo, ele teve uma visão espiritual, uma visão da glória de Deus, e ele conta o que ele estava vendo naquele momento para aqueles seus inimigos, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, seja Jesus, que vocês mataram, agora ele está vivo, está em pé, o Filho do Homem em pé, à mão direita de Deus. É interessante porque isso aqui Estevão fala quando ele está discursando com aqueles homens, aqueles religiosos. Felizmente, em quase todas as pregações que já ouvi desde a minha infância, esse texto ele é tirado do contexto. Geralmente os pregadores falam que essa fala de Estevão foi quando ele estava sendo apedrejado. Em hipótese nenhuma. Infelizmente, isso é um equívoco muito grande, uma preguiça de quem não quer repassar o conhecimento que recebeu ao longo dos tempos e não tem nem o trabalho de ler o texto bíblico. Acho que já é um texto conhecido e sai reproduzindo. Quase que 100% das pessoas que eu vejo pregam que essas palavras Estevão falou no momento do apedrejamento, quando na verdade não foi isso. Pelo contrário, foram essas palavras que levaram aqueles inimigos de Estevão a não querer ouvi-lo mais, lançá-lo para fora da cidade e lá o apedrejaram. Exatamente, ele já não suportava o discurso e essas palavras foi a gota d'água. Então, quando estava discursando, Estevão então diz essas palavras: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Quando Estevão fala isso, o que a Bíblia diz no verso 57? Mas eles gritaram com grande voz. Começaram a gritar para não ouvir mais o que Estevão estava falando, taparam os ouvidos, colocaram a mão nos ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, qual foi a reação diante dessas palavras, da visão que Estevão teve? Foram exatamente gritar para tentar abafar a voz de Estevão, tapar os ouvidos para não ouvir, se arremeteram contra ele e exatamente o expulsaram para fora da cidade, onde ele foi apedrejado. Aí o verso 58, expulsando da cidade, o apedrejavam.
e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, aqueles que ali testemunharam, mataram Estevão, colocaram a capa aos pés de Saulo, porque certamente Saulo era um dos responsáveis pela perseguição dos cristãos. E a ideia de colocar a capa aos pés de Saulo é como se estivesse dizendo: olha, o trabalho foi cumprido, a lei foi executada, está aqui as vestes do criminoso, as vestes daquele transgressor. Era isso que queria dizer, colocar as vestes aos pés de Paulo, para guardar as vestes, no caso da vítima, daquele que era perseguido, e no caso aqui apedrejado. Verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia. Agora sim, essas são as palavras de Estevão quando estava sendo apedrejado. Quais são as palavras? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, essa foi a voz de Estevão, o que Estevão falou quando estava sendo apedrejado. Não foi: estou vendo os céus abertos, filho do homem, não foi. Essa fala foi anterior, foi essa fala que levou Estevão a ser apedrejado. E quando estava sendo apedrejado, ele age bem parecido com Jesus quando estava sendo crucificado. Que Jesus, ele pede que Deus perdoa aqueles homens, que eles não sabiam o que estava fazendo, e Jesus vai então e entrega o seu espírito a Deus. Então, está dizendo aqui muito claro, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho ali, sendo apedrejado, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui, adormeceu é uma figura de linguagem, um eufemismo. Adormeceu aqui quer dizer morreu. Então essa é a história aí, um fragmento da história de Estevão. Subtópico 2. A igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, houve uma grande perseguição. Aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI, como nós falamos a início. Subtópico 3. A perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de... O que é a perseguição? É um ato de assediar. O cristão está sendo constantemente assediado. Por exemplo, nós, brasileiros, ocidentais, então a perseguição vem na questão do ser assediado, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. É nisso que consiste a perseguição. Então, são vários níveis da perseguição. E em cada lugar as pessoas vão sofrer aspectos dessas características da perseguição, e alguns sofrem todos eles. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, que você pode acessar, vai ter muita notícia sobre a igreja perseguida, a janela 1040, aí o portal Missão Portas Abertas. Então, diz o texto: de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Cristo Jesus, como falei no início. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então, os cristãos sofrem discriminação, prisão, tortura ou morte, a depender dos lugares. Mas a perseguição
real. Tópico 2. A perseguição cristã na atualidade. Primeiro subtópico. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus Cristo significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Isso, por exemplo, no mundo árabe, por exemplo. Há uma perseguição ferrenha em relação à questão cristã e muçulmano, extremistas, os islâmicos extremistas. Então, é uma realidade. Tortura, e aqui a lição prossegue dizendo, perda dos direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação, a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários, em pleno século XXI. Pena que a mídia não se interessa por isso. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país, não quer dizer que vamos tê-la sempre, e ao mesmo tempo estar vigilantes em algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. Isso aqui é interessante. Nós não sofremos uma perseguição política, física, de fato, ainda, enquanto igreja, mas nós já sofremos uma perseguição ideológica. E a igreja ela deve se cuidar porque ela não pode se furtar da sua participação política. O que eu não concordo é que a igreja se torne um palco político, que pastor deixe o ministério para ser um político, que se coloque político no púlpito da igreja. Isso totalmente é uma combinação perigosa. Mas a igreja cumpriu o seu papel político em termos de conscientizar os seus cidadãos, inclusive ter pessoas preparadas e comprometidas com Deus e com o bem do país para estar na política, fazendo a diferença na formação de leis, no zelo pela lei, no barrar projetos que vêm de encontro aos valores não dos evangélicos em si, mas aos valores da família, os valores milenares da sociedade. A igreja ela tem que se acordar para isso. Não é ficarmos esperando a coisa piorar e aos poucos a ideologias estão entrando no nosso país, a gente ficar apático, sermos seres apolíticos, se é que é possível, enquanto essas influências estão enfraquecendo a igreja em nome de ser neutra, da neutralidade, do politicamente correto. Não, a igreja não foi chamada para viver o politicamente correto. A igreja foi chamada para protestar contra o erro. Então a igreja ela tem que se levantar, ela tem que se posicionar, e aí eu faço uma crítica, ela peca muito nesse sentido. Nosso país está acontecendo, no nosso país, coisas horríveis nesse momento, em termos de leis, de ideologias, de agendas diabólicas, e a igreja está inerte, a igreja está agindo como se tudo estivesse bem. É necessário nos levantarmos, conscientizarmos os nossos irmãos, conscientizarmos as pessoas, nos prepararmos, termos pessoas que venham ocupar lugares na política, não para se tornarem mais um corrupto, mais um crente corrupto, malandro, mas para exercer o sacerdócio de lutar pela polis, que essa é a ideia de ser político. Um político é alguém que vive pela polis, pelo bem da sociedade, que é a grande política, e não essa pequena política, essa politicagem que existe. Mas enquanto um sacerdócio, é necessário que a igreja se envolva sim, que haja esclarecimento aos irmãos, reuniões, cultos, ensinos, para esclarecer o nosso papel político, para que a nossa nação, além da liberdade de pregação do evangelho, seja um celeiro de missionário para serem enviados para aqueles lugares onde o evangelho não pode entrar. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, a lição prossegue. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte, ainda é um direito, pelo menos no papel, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Isso está na nossa Constituição, nossa Carta Magna, que rege o nosso país e que está acima de qualquer político, de qualquer homem.
Então temos que também zelar e lutar, é isso, pela nossa Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso está no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, Constituição aí de 1988. Como apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Paulo ele fez uso da lei quando necessário. Quando ele viu que sua vida estava em perigo e que alguns dos seus direitos não estavam sendo respeitados, ele apelou para César, ele apelou enquanto um cidadão romano para que ele fosse julgado por quem era de direito e não por juízes incompetentes. Então Paulo ele foi uma pessoa que ele soube usar a lei ao seu favor. Por que seria diferente conosco? Porque nós também não nos inteiramos dos nossos direitos e não zelemos pela lei que ainda favorece a nossa liberdade de crença e de religião em nosso país. Esse é um questionamento. Subtópico 2. Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início do século. Nesses últimos anos, o país, melhor dizendo, norte-americano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É o estado em que se encontra esse país em termos de calamidade pública. Então, aí cerca de 3 milhões de pessoas morrendo, vítimas da fome, da extrema pobreza. Então, essa é a realidade da Coreia do Norte. É um quadro desastroso. Ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob imensa e horrorosa tortura. Então, a fome, a miséria tem arrasado a Coreia do Norte pelo seu sistema comunista maligno. Infelizmente, isso tem sido algo de grande tristeza, que tem trazido horror para essa nação. Por esse e por muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e interceder pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte. Tem noção? Há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para os nortes coreanos. Então, muitos missionários estão arriscando a sua vida e compete a nós, a igreja, estarmos orando por esses irmãos. Vou dar aqui uma pequena pausa e retomo a gravação. Dando continuidade, a gente vai para o tópico 3 da lição. Para nós fecharmos aqui o nosso comentário, nós temos o tópico 3 que nos apresenta o seguinte: como ajudar a igreja perseguida. Então, vimos aí a realidade da perseguição à igreja e agora vem um questionário: o que fazer? Como nós podemos ajudar a igreja perseguida? Aí a lição, ela traz aí o primeiro subtópico desse último tópico que diz o seguinte: conhecer a gravidade da situação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para podermos ajudar é conhecer a realidade, a gravidade da situação. É claro, como já falamos, sabemos que não há assim as grandes mídias, elas não têm interesse em propagar a realidade do que está acontecendo no mundo afora, mas existe alguns canais de comunicação que trazem informação sobre esses irmãos e como nós podemos fazer para ajudá-los, que é exatamente o foco desse último tópico da lição: conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade, parece não, há, com certeza, eu afirmo, a má vontade das mídias internacionais, as grandes mídias internacionais e nacionais,
em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. São direitos garantidos aí, né, nos direitos universais, né, da humanidade, que estão sendo violados, mas fazem-se vista grossas para isso. Então, não há um interesse em divulgar esse quadro de violação desses direitos fundamentais. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. E aqui vai citar alguns meios pelos quais nós podemos nos informar. Por exemplo, sites como o Senami, Missão Portas Abertas e A Voz dos Mártires prestam um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, grave aí o nome desses sites, o Senami, Senami. Um outro site é Missões Portas Abertas e o outro é Voz dos Mártires, que vão prestar um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Eles vão postar informações e prestar assistência a esses irmãos perseguidos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema e se sensibilizar com ele. Você conhecendo o problema, você vai orar, você pode contribuir e você também pode ir. Pode ir dentro de um chamado específico de Deus, você pode ir e fazer a obra de Deus. Se possível, até dar a sua vida pela obra de Cristo. Por que não? Cristo fez isso por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, ore pela igreja perseguida. É uma forma de você ajudar, se informar e aí orar pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto, eles tenham coragem e não desanimem diante da perseguição ou das perseguições. É necessário, eu costumo orar para que o Senhor dê ousadia aos irmãos que estão sendo perseguidos, aos pastores, aos missionários. Sempre em minhas orações diárias eu tenho pedido a Deus para que dê graça àqueles que estão sendo perseguidos, os mais diferentes níveis de perseguição, para que eles tenham ousadia no espírito para resistirem e que também, segundo a vontade de Deus, Deus dê a cada um desses irmãos a vitória que eles precisam e que também liberte esses países, que esses países também precisam de oração. Nós temos que orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, mas orar também para que essas nações, essas autoridades, elas tenham os olhos espirituais abertos e elas se curvam diante da autoridade divina. Portanto, é muito importante que nós oremos pelos irmãos que estão perseguidos, para eles não desanimarem. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias, suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, aqui a lição coloca. Ore pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Aqueles que perseguem a igreja também são carentes de salvação. Jesus também veio para eles. Conta-se a história sobre os mártires, os heróis da fé, que muitos daqueles carrascos que levavam os cristãos para a arena, eles se convertiam, vendo a coragem, a ousadia daqueles irmãos que entregavam as suas vidas em defesa da sua fé. Então, ore por essas pessoas, os perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. E Jesus diz que nós devemos orar por quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, mas que foi alcançado, se transformou num instrumento nas mãos de Deus. Isso foi resultado de oração, com certeza. A igreja orava por isso. O subtópico 3. Se envolva com a causa da igreja perseguida. É o último subtópico da lição. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo.
pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e direta com a causa dos crentes perseguidos. Se nós oramos, o Espírito Santo pode nos quebrantar, falar o nosso coração para que nós nos envolvamos de uma forma mais direta com essa causa. Isso é muito, muito importante. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso, esse testemunho, para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. Testemunho, acompanhar o que está acontecendo, nos leva a sair da zona de conforto, a ver que enquanto nós temos toda essa liberdade, existem irmãos que estão precisando da nossa ajuda, precisando do empenho da igreja e precisando de pessoas que queiram arriscar suas vidas, que queiram de fato deixar o conforto do seu lado, do seu país, ou até mesmo dentro da sua nação, sair para evangelizar aqueles que mais carecem. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem, que é muito, muito interessante. O comentarista aqui ele fecha a lição dizendo que a história dos cristãos perseguidos, da igreja perseguida, mostra um modelo, uma dimensão da fé que muitos de nós no Ocidente não conhecemos. Dizemos que somos pessoas de fé, mas porque não nos falta o alimento, temos um lugar para congregar, escolhemos o dia de culto, escolhemos a igreja para ir. Então, por todo esse comodismo, essa vida, vamos dizer assim, de facilidades, muitos cristãos desconhecem uma dimensão de fé que é exatamente essa dimensão na qual está inserido os irmãos, inserida a igreja perseguida, estão vivendo. Então nós ocidentais muitas das vezes não temos essa dimensão do que é essa igreja. Por fim, a conclusão. Infelizmente há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI. Isso mesmo, aqui é uma afirmação. Em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome de ideologias satânicas que as perseguem, que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã, como já acontece no Ocidente e no Brasil. Ideologias malignas que vai de encontro à palavra de Deus se sentem ameaçadas e querem espaço na sociedade. E nós cristãos temos que estar atentos a isso. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, de Deus, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente, como igreja, viver a verdadeira vida de comunhão, que é sentir a dor do outro, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que as bênçãos de Deus permaneçam sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, e você se coloque diante da presença de Deus para ser um instrumento usado por Ele para falar do amor de Cristo, onde quer que você esteja. Se não pode ser fora do país, seja no teu trabalho, na escola, na faculdade, na tua vizinhança, na tua família, ainda que você venha a ser perseguido, ainda que você seja vítima, quem sabe, de estratégias para tentar calar sua voz, de ideologias que tentam te ridicularizar, que tem cada vez mais tentado, vamos dizer assim, a vida dos cristãos impraticável. A gente sabe que isso já acontece no nosso país. Hoje você ser um crente na universidade é um desafio muito grande, jovem. Muito grande ser um cristão na universidade. Muitos, infelizmente, no primeiro e segundo semestre já estão negando a fé, já estão transformando a cabeça ao invés de contagiar, de influenciar o ambiente, já estão sendo influenciados. E aí eu deixo para você, pastor, querido líder, prepare os seus jovens, não os espante de ir fazer um curso superior, não os espante de ir para a universidade, esse não é o caminho.
mas é necessário também que eles estejam preparados, firmados na fé, não sejam meros religiosos, que eles tenham um profundo conhecimento de Deus acima de tudo, um conhecimento bíblico para poderem fazer a diferença. Não vou dizer estar discutindo, debatendo em universidade, mas que através do seu testemunho, principalmente do testemunho, eles estejam chamando a atenção de jovens que queiram saber o que há de diferente nas suas vidas, e é uma oportunidade que eles vão ter para falar de Jesus. Mas instrua os seus jovens, prepare-os para ir para a universidade, a escola, pai, cuidado com seus filhos. Eu sou professor, sei do que estou falando. As ideologias de maneira sorrateira, que inclusive está vindo nos livros didáticos, ali uma pitada de ideologia, uma pitada de ideias globalistas, a fim de já formatar a mente dos jovens, e uma nova geração de jovens, de professores estão surgindo, totalmente descompromissados com a moral, com a ética, com a palavra de Deus, com valores milenares da sociedade. Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo. E nós temos não só que orar, nós temos que agir, preparando a nossa juventude, as nossas crianças, nos envolvendo também na política, nos envolvendo nas causas sociais, aí em todas as causas sociais, seja conselhos tutelares, na política, na educação, na ciência, na cultura, na música. São meios que nós temos à nossa disposição para fazer Cristo ser conhecido e causarmos uma diferença na nossa sociedade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deixo para você aí a graça e a paz de Jesus Cristo, que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, de sua família, e que nós estejamos empenhados na missão que é fazer Cristo ser conhecido por todo mundo. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.